Nós te agradecemos por esta tarde. Nos oriente agora como tratar do espírito de enfermidade, como o Senhor ser abençoado por esta verdade bíblica. Nos oriente, nós te pedimos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 11. Luke 13:11. Spirit of infirmity. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. 18 anos andando assim. E Jesus chamou de um espírito de enfermidade. A palavra espírito, Cláudio, você pode ficar em pé e falar para lá, não tem problema não. Fala para eles. A palavra espírito é a palavra pneuma. Pneuma. Enfermidade é uma doença do corpo. Desculpe. Enfermidade é uma doença da mente. Neste versículo, ele está lidando com a palavra nossos, N-O-S-O-S, nossos. E nós chegaremos lá no instantinho. Então ele falou a este espírito de enfermidade mental que afetava o corpo. Então o objetivo desse estudo é informar o estudante da palavra de Deus sobre o que é o espírito de enfermidade. Mateus 4:23, Jesus disse que ele curava 2 tipos de doenças. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, Matthew 4:23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então é muito importante você saber o que é que está acontecendo com o teu corpo e o que é que está acontecendo com a tua cabeça. Muitos de vocês é mental, não é do corpo, de maneira nenhuma. E se for tratado pelo poder do Espírito Santo, você pode ficar totalmente curado ou curada. Mas você foi dito por médicos que a tua doença é física. Aqui. Daqui para cima, a ciência moderna não está conseguindo muita coisa. Hospitais de loucos, está cheio, estão lotados, e não se trata da cabeça com muita facilidade. Nós já fomos na Lua, mas até hoje não descobrimos a maneira de ter cura aqui. Então a palavra nossos e Malaquia trazem 2 tipos de doença. The first type of sickness is mental. The other type of sickness is the body. The problem is that we have blamed the body for what is mental, and we have blamed mental that is the body. That never happens. We never blame the mind for what is the body. We blame the body for what is the mind. Nós nunca condenamos o corpo porque é uma doença mental. Sempre condenamos a mente. Está entendendo? Em vez do corpo. Escutou? Quem entendeu? Mais uma vez. Todo tipo de doença é sempre físico. All types of sickness is always physical. É físico. Não é isso? Muitas doenças físicas do pé, mão, aqui, lá, aqui.
Any physical sickness can be mental. O problema é que nós sempre falamos que é físico, mas não mental. E tem muita doença física, mental, daqui para cima, que causa problemas daqui para baixo. Isso os médicos não conseguem ver. E quando você se envolve com Jesus, Ele cura primeiro daqui para cima, depois daqui para baixo. Porque a mente é parte da alma. In the group that we have upstairs, some of you have mental needs that have been dealt by doctors, but your body remains the same, the problem remains. This week, I want your mind to be healed, because that will fix your body, just like that. Alguns de vocês têm problemas mentais que afetam o teu corpo, mas ninguém te fala. Você vai sempre no médico tomar conta do corpo, ninguém toma conta da mente. Jesus toma conta da sua mente. A palavra toda sorte de enfermidade, all kinds of, é nossos. Enfermidade do corpo, doença física. A palavra enfermidade é a palavra enfermidade é a palavra malaquia. A palavra doença, muda aí. A palavra doença é a palavra malaquia. Sickness, malaquia. Debilidade mental, doença da mente. Temos então esse problema que eu estou querendo explicar aos irmãos, de problemas de enfermidade física e mental. É essencial esta distinção em que nos ajude a entender o espírito de enfermidade do corpo e da mente. Se você não entende essa divisão, você nunca vai entender the spirit of infirmity, o espírito de enfermidade. Isto responde muitas críticas contra o Evangelho de Jesus, que dizem que a saúde mental não pode ser curada pelo Evangelho e pela igreja. Eles dizem que você vem na igreja e aqui nós fazemos uma lavagem mental em você e você fica número 525. Quando de fato, quem é salvo sabe que foi salvo. E quando Deus tocou em mim, não foi 20 anos, não, foi num momento, Ele tocou. E eu fui batizado com o poder do Espírito Santo e parei de sofrer. Então o problema é mais em relação ao mundo que condena a igreja, porque nós não temos a capacidade de lidar com o problema mental, nem o mundo. Toda doença que tem lá é para excitar e acalmar, é só isso. Não tem cura mental não tem um médico que pode garantir cura mental. A medicina, ela só excita e acalma. Excita e acalma. Depressant and suppressants. Só isso. Daqui para cima, é só isso. Deu hemorragia aqui, eles enfiam a agulha lá dentro para tirar o sangue. Só sabe fazer isso. Tem algum médico aqui? É certo, meu irmão? É isso? Abre aqui, enfia a agulha para tirar o sangue, não é isso? Não tem outro jeito. Tem tratamentos, tem coisas que pode fazer, mas não tem maneira de lidar com uma mente que está fora de ordem. A verdade é que a ciência moderna não tem resposta para o mental ainda. Nós estamos, é uma área que até hoje tem problema. Até hoje ainda não tem. Enfermidades mentais podem ser curadas por Jesus. Diz comigo. Enfermidades mentais podem ser curadas por Jesus. Diz. Enfermidades mentais podem ser curadas por Jesus. Jesus ele se aperfeiçoa no poder dele em curando doenças mentais. Ele faz o impossível.
depressão, esquizofrenia, foram curadas por Jesus no ministério dele. Mateus 4:24 relaciona aqueles que foram curados por Jesus. Mateus 4:24, Matthew 4:24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. O que é lunáticos? São pessoas influenciadas por quê? Pela lua, pelo pull, pela atração da lua. Quando a lua fica mais cheia, ela chega mais perto de nós, e a atração, a gravidade aumenta. É por isso que quando tem lua cheia, o hospital está cheio de gente, cheio de problema. É ou não é? Se você quiser aprender como orar por pessoas, vá no hospital no dia da lua cheia e fica lá. É tudo caso que não se sabe explicar. Então, a variedade daqueles curados é expressada pela tradução literal grega das palavras-chave deste versículo de Mateus 4:24. Se você pegar o versículo 4:24 e tirar em pedacinhos, você vai achar áreas ali que são essenciais a você entender. Doentes, caros, enfermos, atormentados. A palavra doente é caros, atormentados. Acometidos de várias enfermidades é nossos. A palavra doente é também malaquia. Tormentos é bassanos. Tortura, testando a pureza do seu ouro. É isso que a palavra diz. Então, quando traduziu do grego para o inglês ou para o português, nós não tínhamos uma expressão para colocar lá, então colocamos tormento. Mas a palavra tormento significa testando a puridade do seu ouro. Satanás gosta de testar, para ver se você é feito de ouro puro. Se você é feito de ouro de 14 quilates, você vai ter problema. Se é feito de ouro de 18 quilates, você vai ter problema. Se é ouro de 24 quilates, você não tem problema. Ele testa você, para ver se há alguma impureza no seu ouro. Seleniamosai é epilépticos, ser controlado por movimento da lua. O lunático é um problema químico. Então, o remédio para o lunático é fazer com que a mente seja cuidada por um remédio que traz o remédio que a mente não tem. Mas não está resolvendo. Muita gente que é epilética, ele fica meio mórbido. Como é que está, irmão? Não tem ataque, não? Não tem ataque nenhum. Ah, claro que não tem ataque. Está que nem um vegetal, não pode ter ataque. Mas se você pegar o seu calendário e começar a jejuar 24 horas no dia que ataque dá, você vai notar que o ataque tem áreas e dias especiais em 30 dias. Eles se manifestam da mesma maneira nos próximos 30 dias. Em 90 dias você tem um calendário certinho. É aqui, 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 é aqui, 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 é aqui, aqui, aqui. Jejua aqueles dias e corta o problema 50%, muitas vezes 90%, e muitas vezes para tudo. Você conheceu uma criança que dava ataque a todos os dias do mês? Não tinha nada a ver com a lua. Não é isso? Então você fica com ele 30 dias, ou a mãe fica com ele, e vê a expressão nele que tiver em relação aos ataques. Você vai notar coisas completamente diferentes. O ataque não são iguais e não são mesmos. E são posições na casa diferentes e reações do corpo completamente diferentes.
Algumas reações vai para assim, para cá. Outra vai para cá, para cá. A outra língua está para dentro e vai para fora. A outra cai para frente e cai para trás. Você vai notar que existe uma área bem clara desses ataques. E se você tiver interesse, você pode orar e lutar. Não estou escutando, minha irmã. Desmaios. Você tinha. Muitos exames no médico. Vários remédios. O médico mandou tomar vários remédios. No fim do mês, durante a menstruação. Gardenal. Gardenal é uma peste. Acaba com o problema químico total. É uma coisa muito forte demais. Colocou na presença de Deus. 7 dias de jejum. Foi curada. Céu e Deus foi na sua casa. Orou por você. Não tem problema, tá vendo? Oh, glória! Aleluia! É uma gravata que me deram lá em Curitiba, que é um negócio interessante, seu pastor. Estão notando que existem áreas espirituais que nós não entendemos. E Deus faz milagres maravilhosos, mas nós temos que ter uma ousadia e uma sede, uma vontade de sermos curados. E Jesus cura. A jovem que orava por você está aqui hoje. Fique em pé, filha. Você testemunha com isso, filha? Isso é verdade? It is true. Glória a Deus. Aleluia. Página 21. Jesus curou problemas físicos e mentais. Uma comparação entre esses dois versículos, 23 e 24, diz: várias enfermidades, problema mental. Tormentos, problema mental. Endemoniados, problema mental. Lunáticos, físico. Paralíticos, físico. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que achar aonde que está o problema, se é físico ou é mental. Eu achava que lunáticos era problema mental. É físico. Os paralíticos era problema mental. É físico. O endemoniado é mental. Muita gente que está no corpo. O corpo que mexe, não é isso? O corpo que mexe. Mas você fala com a mente. Os atormentados são pessoas que têm muito problema de pele. A pele quebra aqui, quebra aqui, quebra ali, quebra ali. O rosto tem tumor, tem cheiro mal aqui embaixo. Não é o normal, não. Se você não tomar banho, você vai ter um probleminha. Mas não é uma questão de banho. É tomando banho todo dia, comendo comida muito boa. Ainda tem um cheiro terrível. Tudo bem, irmão? A paz, meu irmão. Brincando um pouco, vocês estão aqui o dia todo, né? Playing with them a little bit. They've been here all day. Gotta get them going here. They're tired. Sanford Brown looks like he's sitting. Glory to God. Tormentos é problema mental. Isso nos indica que Jesus curou muitos problemas mentais. Hoje, a necessidade nesta área contínua, pois a última guerra será a apostasia, quando muitos crentes cairão. Será uma guerra mental.
Isso também indica que o lugar do Ministério de Cura Interior e Libertação, na área do aconselhamento pastoral, é essencial. This indicates that the ministry of healing, inner healing and deliverance in the area of counseling in the office of the minister is essential. You don't have that area, knowledge in that area, you're going to be like a doctor who is a blind man who just know how to prescribe some things. Pastores que não conhecem esta área serão derrotados, pois estes são os últimos tempos. Já tenho notado que alguns pastores não estão preparados nessa área. Resistem, não querem. Mês passado, no meu escritório, veio o pastor batista de umas maiores igrejas de Atlanta. Uma das maiores. Ele cometeu adultério com uma moça do coro. Quando eu vi a fotografia dela, ela era anormal. Um poder sedutivo tão grande que eu tive que sentar e falar: ih, Deus. Como que você pode pregar a palavra de Deus não tendo discernimento quando o diabo está cantando o seu coro? Como você pode abençoar uma igreja se você é cego como uma porta? Não pode. Então ele cometeu adultério. E hoje chora lágrimas de sangue, mas rejeitou a obra do Espírito e nunca aceitaria cura interior e libertação na igreja dele. Well, está a resposta. Então é necessário o pastor entender essas áreas. Porque se não entender, ele não vai poder orar com fervor e sabedoria divina. Pastor, você é contra a psicologia? Não, meu irmão. Não sou contra qualquer ensinamento que traz educação boa. Eu sou contra métodos psicológicos resolvendo problemas espirituais. Mas pastor, eu sou uma psicóloga, eu trabalho em psicologia. Pois não, querido, é muito bom, nós precisamos disso. Precisamos de pessoas que entendam da alma, da mente, lidando com eles, por tudo que o mundo tem em medicina e ao mesmo tempo com o poder e a unção de Deus. Neste ponto do nosso estudo, podemos indagar sobre a relação entre o espírito de enfermidade e enfermidade em geral. Então vamos abrir assim uma encruzilhada aqui, assim abrir. Espírito de enfermidade, enfermidade geral. Primeiramente, já sabemos que enfermidade pode ser do corpo ou... Isso já resolve um problemão. Em Lucas 13:11, Jesus curou uma pessoa do espírito de... Leia comigo. A palavra espírito no grego, fôlego ou sopro. A palavra enfermidade é a palavra anastereia, doença do corpo e da mente. No caso de Lucas 13:11, era um espírito maligno de enfermidade. O que é que Jesus, a palavra diz? E veio ali uma mulher, o quê? Do quê? Ela estava possessa de um espírito de... E quem a curou? Quem a curou? Tá bom. Podemos dizer que, indiretamente, toda doença é causada pelo maligno. Só existe na Bíblia uma vez que Deus mandou uma doença a Saul. Foi um espírito de atrito, de confusão, pois ele estava fora de ordem, queria matar quem? É a única vez. Então podemos dizer que toda doença é causada indiretamente por Satanás. Pastor, como é que é isso indiretamente? Porque existem doenças em que nós, se mexemos com químicos na cidade, somos indiretamente afetados pelo químico daquela fábrica.
ficamos com câncer, porque nós moramos perto daquela fábrica. Mas quem fez aqueles homens deixarem o químico, sair da fábrica, sem vontade nenhuma de respeitar as pessoas em volta, completamente sem respeito à humanidade em volta deles, não tomou conta, deixando água podre cair no rio, perto da casa das pessoas, para ganhar mais dinheiro? Quem faz um homem amar o dinheiro assim, com tanta gana? Quem que faz? Então, indiretamente, Satanás é responsável por muitas doenças. Ah, mas pastor, eu tenho um problema muito sério, um problema de açúcar no sangue. Mas claro, o irmão come tudo que é doce, desde criança, Coca-Cola e doce sem parar. Eu tinha um amigo meu, um pastor Bahia. Ele andava comigo dentro do ônibus, comendo doce e Coca-Cola o dia todo, não parava. Ele tinha uma gana de doce e Coca-Cola. O que aconteceu com ele? Ficou cego, perdeu a vida. Então a falta da operação do Espírito Santo na hora de controle, qual é o fruto do Espírito que controla? Controle, domínio próprio. Você se acaba abrindo as coisas que matam, como comendo demais. Hoje eu não como mais. Eu comi uma vaca às 12 horas, 3 pedaços de alcatra bem passado. Para mim, a jantar vai ser pecado. E comi porque o Ciro me convidou e eu estou aqui para hoje, amanhã não dá tempo, então é aquele jantarzinho, jantarzinho, mesinho, garfinho. Mas acabou. Então agora por uma semana eu fico longe de comida forte. Mas alguns de vocês terão hoje à noite a mesma coisa que você teve ao meio-dia. E depois vão ir para a cama também. Tem mais, Maria? Tem. Qual é o espírito maligno que faz você comer demais? É o mesmo espírito que coloca você tomando muitas drogas. Então, a nossa simples desobediência nos traz muita doença. Miriam e Arão falaram contra o ungido de Deus. Moisés e Miriam achou-se leprosa. Miriam achou-se leprosa, porque falou contra Moisés. Falar contra o ungido de Deus traz. Olha, tem um pastor na minha cidade que me maltratou tremendamente. Falou com um bispo contra mim, falou com outro contra mim, falou com outro contra mim. Hoje ele está com câncer. Não sou ele não, tem 20, 15 pessoas. Agora, por quê? Pastor, falar contra o homem de Deus dá problema? Se for mentira, dá problema. Se for verdade, fale com ele pessoalmente. Olha, leia Deuteronômios 7,15. O Senhor, olha comigo, leia comigo. O Senhor, será difícil entender enfermidade se não entender o que é maldição, pois quase todas as doenças hereditárias têm 2 causas: ou Satanás ou maldição. O que é maldição? O que é uma maldição? É um pecado que persiste. Mas pastor, Efésios 3:10 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, não diz isso? Mas temos que entender isso em relação ao pecado, porque o salário do pecado ainda é o quê? E o que mata não é de Deus. Deus chama, recebe e julga. Eu não quero ser julgado. Eu não quero ser chamado. Eu não quero ser recebido. Eu quero ser. Alguns são chamado. Deus te chama. Chegou a hora. Pronto, Senhor. Estou pronto. Aleluia. Vamos lá.
Como é que você é recebido? Pega o seu carro e vai 90 por hora no meio de Belo Horizonte que você vai ser recebido. Qual a relação entre o espírito de enfermidade e uma doença hereditária? É difícil entender porque tanta gente boa sofre. Ezequiel 18 diz que o pecado que o pai cometer está sobre ele. Se o filho não cometer este pecado, quem que vive e quem que morre? Quem que vive? Quem que morre?
A resposta à pergunta acima pode trazer alguma verdade ao nosso estudo. Confesso que é uma das perguntas mais difíceis de responder. Como se pode esclarecer doenças como estas serem achadas em santos de Deus? Aqui está uma lista. Está em inglês que eu não pude traduzir. Olha que lista. Eu não quero doença dessa em mim, não. Aqui, ó. Eu não quero essa doença em mim, não. De fato, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, até aquele dia era um rapaz doente. Doente. Sempre tossindo, sempre com a garganta doendo, sempre com diarreia, com dor no corpo, com dor na cabeça. Eu cantava 2 horas e suava, dormia 1 semana para descansar. Um programa de 2 horas, eu sofri 1 semana. Depois do meu batismo e da minha libertação, eu continuei a ter mais libertação. Uma senhora veio orar pelo meu pai. E ela começou a orar por ele. E me deu uma vontade de parar ela. Eu parei ela e mandei a outra orar. Ela ficou nervosíssima. Meu pai morreu em dia 16 de março de 88. Foi para o céu. Encontrei com a senhora nos Estados Unidos. Falei com a senhora: irmã, o que é que a senhora ia falar comigo? A senhora ia orar pelo meu pai. Como é que a senhora? Falou: pastor, a razão que eu fiquei muito nervosa, que você me tirou da oração, é porque eu queria tomar autoridade contra a cabeça dele. Porque eu vi uma coisa lá que ele podia viver mais anos. E você não me deixou orar. Aprendi uma coisa muito verdadeira. Que depois que eu conheci meu pai, se eu deixasse ela orar, ele poderia viver muito mais tempo. Mas eu não deixei fazer isso. Eu simplesmente duvidei. E aprendi uma lição. Pode ser que Deus queria meu pai por 1 semana, 2 semanas. Mas se você não quer morrer de nada, que não é a vontade de Deus. E tem muita gente que morre de muita coisa que não é a vontade de Deus. Quem que tem pessoas da família que morreram de morte feia? Levanta a mão. Não quero morrer de morte feia. Não quero que ninguém da minha família morra de morte desta maneira. Como se combate isso? Repreendendo tudo que é pecado. Mas o filho não pecou. Só o pai que pecou. Veja, como é que eu sei quem pecou, quem não pecou? Ah, mas não tem maldição, porque eu não pequei o pecado do meu pai. Como é que eu sei? Como é que eu sei que você não está pecando o pecado do seu pai? Como é que eu sei? Então eu repreendo uma vez. Ah, mas a maldição não do pecado não passa do pai para o filho, se o filho não pecar. Mas quem sou eu para dizer que você não pecou? Oh, glórias, aleluia. Quem que é? Então o que eu faço? Eu oro pelas pessoas, repreendendo tudo que precisa repreender. Orei para uma pessoa esta tarde que tem um problema muito sério, seríssimo. Ele quer parar aquele problema. Pisei em família até 1000 gerações. Orei por tudo e tenho certeza que tocou em alguma coisa que não tinha sido tocada. O problema da cura é você se arrepender na presença de Deus. Pastor, não precisa de libertação e cura interior, não. É só se arrepender. Como é que você vai se arrepender quando você está possesso por uma ideia que você não precisa de Deus? Como você vai se arrepender se você não tem aquela entrega total na presença de Jesus? O que eu não quero é ficar doente. Diz: eu não quero ficar doente. Todas essas doenças hereditárias são hereditárias. Podemos dizer que são causadas por fatos inexplicáveis. Mas a palavra de Deus pode explicar. Maldições nos trazem a resposta para muita coisa que até hoje não poderíamos entender. A resposta às perguntas acima sobre a relação entre espírito de enfermidade e doença hereditária pode ser: o espírito de enfermidade é obra de Satanás. A doença hereditária é maldição de família que nunca foi tratada. Vou ler de novo. A resposta da pergunta acima sobre a relação
entre espírito de enfermidade e doença hereditária pode ser. O espírito de enfermidade é a obra de Satanás. The spirit of infirmity is the work of Satan. The sickness that is hereditary is a curse that nobody ever had the guts to address it and deal with it effectively and trust God for healing. Because we believe sometimes that is not possible. Ezekiel 18 says, if the sickness of the son, if the sin of the son is not on the father is not on the son is not responsible. How can I know that the son did not sin the sickness, the sin of the father? How do I know that this son did not sin like the father did? Am I God? I'm not a God. I'm just a man ignorant as I can. I break everything and reprimand all the sickness, all the infirmity as deep as I can, and hoping that somebody be healed. I had to say this. Praise the Lord. A alegria de todo cristão está em Jesus, na sua vinda, quebrando toda maldição. Apocalipse 22, 3 diz o seguinte: o que diz? Nunca mais um dia, quando Jesus voltar, você não vai ter problema de pecado mais. Pecado é maldição. Jesus, diz comigo, Jesus quebrou a lei do pecado e da morte. Say it with me. Jesus broke the power of sin and death. But you still can go to hell if you want to. Mas você pode ir ao inferno se você quiser, diz. Jesus quebrou o poder do pecado e da morte. Mas muita gente ainda vai para o inferno. Because Jesus died on the cross, it doesn't give you a total free reign with sin. You're going to have to repent. Oh, but I'm forgiven. Forgiven when Jesus forgives you and you stop sinning. But the wages of sin still gives hell. And some of us are eating from this hell right before our very eyes, not knowing how to handle it. Muitos de nós estamos sofrendo o salário do pecado, porque não queremos tratar deste pecado. Sanctification is the treatment of your soul. Read Jeremiah 15:19. If you return, I'll bring you back and I'll make as my mouth. I'll separate the precious from the vile. You must not go to them, they must come to you. Jeremias 15:19, leia. Diz o seguinte: se você voltar, eu te trago de volta. E farei de você a minha boca. Separarei o precioso do vil. Você não irá a eles, eles virão a você. Ah, eu tenho um demônio em mim, né? Isso não é a pergunta, não. A pergunta é separar em você o precioso do vil. Ah, mas eu sou um crente fervoroso que fala em línguas. Isso não é o indicador de santidade espiritual. O indicador de santidade espiritual é A-M-O-R. É, meu irmão. Quem sabe amar, vence o pecado. Quem sabe amar, pastor, eu falo em línguas, eu oro, mas pastor, quando passa aquela moça perto de mim, dá uma tremedura danada, pastor. Mas pastor, eu tenho um espírito nela que eu quero, é maligno. Ela quer te seduzir, ele quer te seduzir, não cai nessa não. Beija na boca, beijou aqui, manda sanduíche na boca dele. Eu falo com a minha filha: carregue com você um hambúrguer.
Quando ele começar a beijar aqui, para tudo. Fala, fecha os olhos e abre a boca. Pum. The joy of every Christian is in Jesus, that will consummate your life in eternity when you submit to Him everything that is vile in you. Everything that is vile has got to go. It's 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 killing you. It's producing sickness in you. It's bothering you. It's robbing your life. It's got to go. It's got to go. There's no way. It's got to go. That's the work of the Holy Spirit. That's why God gave you the baptism of the Holy Spirit, to burn you through and through. É por isso que Deus deu o batismo do Espírito Santo, para queimar em você tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus. Vamos responder algumas perguntas agora em relação a esta área. And I like for you to ask questions upstairs also, if you have a question, something that bothered you, something that's in your mind, and we answer from here, okay? Eu gostaria que o microfone ficasse aqui, porque eu gostaria que se tivesse uma pergunta, viesse no microfone, okay? Have a question, come on the microphone and ask, because we can be helped. Glória a Deus, sei que o senhor está aí. Microfone ungido de Deus. Muito alto demais. Esse microfone está bom. Tem alguma? Vamos começar. Nós temos pelo menos 5, 10, 15, 20 minutos de perguntas e respostas. Pode vir primeiro, depressa, bem rápido. Nós estamos gravando isso para vocês. Tem alguém que tem uma pergunta? You have a question up there? Pode fazer, irmão. Pois não, esse aqui está bom. Se eu explicasse novamente, Nosos e Macaria. Malaquia. Qual que é mental, qual que é físico? Tá bom. Enfermidades é nossos, é doença mental. Malaquia é doença. Malaquia é doença. Fala comigo. Nossos é enfermidade. Malaquia é doença. Nossos é mental. Malaquia é físico. Próxima pergunta. Pode vir, minha irmã. Ali, microfone ali. They're having questions and we're responding to them. Vira para cá, isso aqui está dando filme. Vira tudo para lá. Isso, pronto, aí não dá mais. Eu penso que quando uma pessoa morre, porque foi Deus quem tirou a vida. Eu acho que é Deus, eu penso assim, eu gostaria de ser esclarecido. Se uma pessoa bebe muito, ela está se matando a si mesma, um espírito de suicídio. Deus não tem nada a ver com a morte dela. Ela se matou. Deus não mata ninguém. Nós nos matamos nós mesmos. Agora Deus chama e Deus recebe. Talvez essa pessoa bebia muito, mas essa pessoa amava a Deus, salva por Jesus, lutando com um problema que é de criança. Ela bebia porque o pai machucava ela, usava ela sexualmente. E ela venceu muita coisa, mas ela tinha bebida que não vencia. Deus recebe, Ele vai julgar. Salvação é dele. Entende? Mas Deus recebe. Agora você não precisa morrer. Se você tomar conta do seu corpo, você vive muito tempo. Faz um teste. Passa na frente de um ônibus. Você pode ser chamado bem rapidamente. Existe base, equilíbrio normal nessa área. Deus quer que temos vida e vida. Mais uma pergunta, irmão?
Essas são as doenças mais difíceis de tratar, porque o corpo obedece à mente e a mente obedece ao corpo. A maneira que eu trato dessa doença é com jejum e oração. Como eu trato do lunático, eu trato dessa maneira. E eu coloco tudo que é de Jesus em volta dessa criança. Tudo que é de Jesus. Tudo. Música, eu desligo a televisão na minha casa, totalmente. Todas as casas com a criança nessa situação de autismo, eu tiro a televisão da casa. Coloco Jesus e Jesus e Jesus e Jesus. Indução total do reino de Deus naquele quarto. A criança dorme com a música de Jesus no ouvido. Depois que ela dormiu, eu coloco a música no ouvido dela, para escutar noite e dia. Pode. Rejeição causa muitas doenças de criança. O ventre é um lugar muito santo. Então, o problema que nós temos nessa área, e muitas outras áreas, é que o ventre é maltratado. A mulher fuma, ela bebe, tem problema de idolatria, tem problema de macumba, famílias. Pode ser também uma maldição, uma coisa que trouxe esse problema hereditário na família. Pode. Por jejum e oração, pode. A questão é, se a criança não pecou, por que é hereditário? Se a criança não pecou, por que é hereditário? Amém. A resposta à pergunta é isso. Quando um pecado persiste na sua vida, pode trazer morte aos seus filhos. Gente, se você beber demais e ter um neném na barriga, o que vai acontecer com o filho? Se você tomar muita droga e ter um neném, o que acontece com o filho? Você está viciado. Se a droga faz isso, quanto mais o pecado. Machuca o corpo, traz doenças. Esotenia é trabalho maligno, esquizofrenia. I'm sorry. Esquizofrenia is mental. Não. Existem 3 coisas que o esquizofrênico faz. Ele tem muita raiva, explode, ele agrada a todo mundo e não sabe tomar uma decisão. Não se participa de grupos nenhum, sai fora dos grupos, sempre corre de grupos. Fica separado, totalmente separado. É uma coisa, uma forma de esquizofrenia. Não é hereditária, minha irmã. Esquizofrenia não é hereditária. Está na nossa última apostila, não é hereditária. Esquizofrenia é um problema induzido. Depressão é hereditária. Depois que ficou evangélica. Como tratar? Começa com culpa própria. Ela detesta ela pecou, cometeu adultério, foi coisa muito feia, e ela se culpa a si mesma. Então a luta é entre ela e a voz do inimigo, são 2 personalidades. Começa com culpa própria, perdão, aceitando ela mesma. Viu? Quando a pessoa aceita ela mesma, a pessoa é perdoada. There's a question from the Americans upstairs. Uma pergunta dos americanos lá em cima, bem rápido. I have never met a schizophrenic through family.
You can get that baby inside of that tummy and hurt him so bad from the beginning and reject him that your blood supply to him is less than it's supposed to be. And you already have a sick child. When the child is here, you bless that child. And you can cause sickness to a child by simply not accepting that child. You don't talk, you don't minister, there's no joy, there's no peace. The birth is a pain. The child is cursed from the beginning. You got a sick child. But rejection from the womb. I would treat it from rejection from the womb. A pergunta dele é a seguinte: como a criança nasce já é esquizofrenia? Porque esquizofrenia is not something you detect in a baby. It's detected in about 17, 18, 19, 20, 21. You already see some traces. It's accentuated at 40, 30, 40 years old. And it's in formation at 50. You don't see in children schizophrenia. There's no way you can detect a schizophrenic child. I never met him. There's no way. Medically speaking, there's no way. So, you hear what I'm saying? Não tem jeito de achar esquizofrenia numa criança. Ela não aparece até a idade de 18, 20, 25, formada a 30, expressada em 40, em 50, ela fixa. É a rejeição da criança aqui. Mamães que estão aqui, orem pelas suas crianças, unge, converse com ela. Jesus me ama e quer salvar-me, dança com ela, faz aleluia, come comida boa. Como é que você pode ter uma criança que você não fala com ela, não abençoa ela? Quando eu nasci, eu cantei glória, glória, aleluia, e minha mãe cantou comigo. Foi uma festa danada. Eu acabei com o culto da igreja. When I was born, I yelled terribly, and my father next door stopped the service, and everybody heard it. And they sung glory, glory, hallelujah. My mother sung glory, glory, hallelujah. And I tell you, they tell me that night I yelled lots of times. I started practicing my voice then. Esse problema é hereditário. A artrite é relacionada com ódio. Essa é a minha experiência. Ódio, falta de perdão. Procura o seu pai, a tua mãe, o pai do teu pai, o avô, e conta a história para mim dele um pouquinho. O pai do teu pai não sabe nada. Não tinha um revólver? Nada? Não teve morte inexplicável na sua família? Morte que aconteceu sem ninguém esperar? Sua casa. A irmã sente que isso começou com você? Olha, se começou com você, a palavra de Deus a você aqui essa manhã foi que você não tem isso. Eu não vi nada disso. Você entende? A irmã está tratando esse do sangue da onde? Com que? Ciência? Homeopatia? De quem? Alopatia. Não homeopatia, mas alopatia. E o médico disse que a irmã tem coisa no sangue. Eu não achei disso, não aceitei isso quando eu olhei com você. Entende? Você está muito nova para isso. Agora, pode ser que o seu pai tenha sido tão mal com a família que a irmã tem uma dor muito grande de ter acontecido isso com você. Não tem? A irmã já perdoou seu pai, a sua mãe, pessoalmente? Quando a irmã perdoar, a irmã vai ser curada. Pode ser amanhã cedo. Perdão cura. Vamos orar porque eu tenho que terminar aquela fita. Let me pray so I can finish that tape. And then we'll continue. Because God wants to give an answer. Não tem problema, mais uma pergunta. Vamos orar.
Eu vou orar só para a fita só. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Nosso Deus abençoa agora as pessoas que estão escutando esta fita. Traga paz e alegria e saúde na vida delas em nome de Jesus, amém.